Quando você ouve falar de high-end, vem muita coisa top na cabeça, mas nada parecido com a Zenith Extreme X399. Fala, galera do Geek! Eu sou o Gotcos, está começando mais um Detonando o Geek, o primeiro, maior, melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. Você já viu na vinheta, já viu eu falando, já viu no thumbnail que a gente tá com mais um vídeo, nossa série de unboxing. E hoje eu trago ao seu deleite aí a ROG Zenith Extreme X399, o chip que comanda o soquete TR4 Threadripper, o processador high-end da AMD, o que tá fazendo verdadeiro alvoroço aí na comunidade gamer. Os processadores que chegam a 16 núcleos, 32 threads, e para aguentar essa massa de processamento precisa de uma placa-mãe compatível a tanta tecnologia, e a ASUS não deixou barato, e é isso que a gente vai ver hoje. Mas sem delongas, vamos direto ao que interessa, o unboxing. E como de costume, vamos iniciar aqui mostrando a caixa, né? Logo de cara você vê aqui um design bem clean, né? Bem soft mesmo, mostrando elegância na embalagem, né? A caixa é pesadinha, é cerca de 3,5 kg. Aqui na frente tem poucas especificações do produto, somente aí o logotipo da Republic of Gamers, a linha ROG da ASUS. Aqui embaixo ele especifica soquete TR4 da AMD, o chip X399 compatível, né, com soquete TR4, a marca Ryzen, compatível com SLI para NVIDIA e também com Crossfire para a AMD. E como de costume nos equipamentos e dispositivos da ASUS, compatível com o sistema Aura Sync de iluminação. Agora vamos dar uma olhadinha na parte traseira. Logo de cara aqui a gente vê ROG Arion, que tem uma placa de rede de expansão de até 10 gigabits, tá? Via cabo, tá? Logo ao lado aqui ele mostra os headers de RGB que ele tem, compatível com a Aura Sync. Então quer dizer, realmente a placa é compatível, toda iluminada aí também. Aqui uma coisa bem legal, tem um display de OLED chamado Live Dash, onde mostra aí o monitoramento da placa. E por último, mas não menos importante, uma coisa super incrível, aqui tem uma expansão de M.2. E aqui tem as features básicas da placa, né? Ele tá falando aí um geralzão, mas é óbvio, vamos ao que interessa. Veio com a proteção plástica, tem espaços aqui, mas não veio nada. Logo de cara, você pode olhar uma placa muito bonita, né? Já avaliando assim a parte de design e beleza da placa, realmente um acabamento muito bonito. Então a gente já começa aí tendo uma excelente impressão da placa à primeira vista. Embaixo da placa que eu tenho aqui é uma coleção de adesivos bem legal aí para decoração do seu gabinete, sua área gamer e tal, né? Uma coisinha bacana. E essa caixa aqui possui inúmeros acessórios da placa-mãe. Tudo isso aqui são acessórios e expansões dessa placa. Então é um kit completo que vem. Realmente é um produto high-end, tem bastante coisa aqui e a gente vai fazer o seguinte: à medida que a gente for explicando a placa, eu vou pegando as expansões e demonstrando a utilidade delas. A ASUS caprichou muito nessa placa. Como eu disse, ela é muito bonita. A aparência dela já impõe mesmo. Ela é uma placa high-end pelo peso dela também. Quando você toca nela, olha nela, você não consegue pensar em outra coisa a não ser alto desempenho, alta performance, né? Então a projeção visual dela realmente corresponde à ideia do que ela é. Você pode ver também uma quantidade significativa aqui de I/O, né? Você vai ver muito mais aqui no painel traseiro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Você tá vendo logo de cara aqui 8 slots de memória, e tudo isso para comportar e assegurar que você vai utilizar o máximo do seu Threadripper. Aqui está o famoso soquete TR4, que é o soquete utilizado nessa placa. Ela tem o chip X399, esse chip que é o que vai ser carregado nas placas mães compatíveis com o Threadripper. Esse processador ele possui 4094 pinos. Ele é muito grande. Ele foi lançado aí nesse mês de agosto mesmo, cara, super ultra lançamento.
e ele possui aí 3 versões distintas, né? Ele tá com a 1900X, que é um processador de 8 núcleos e 16 threads. Você tá com a 1920X, que é um processador de 12 núcleos e 24 threads, e o processador mais top aí de todos, que está sendo divulgado em vários locais, que é o 1950X, um processador de 16 núcleos e 32 threads. E esse processador também tem uma particularidade bem significativa, que começa a dar a entender a quantidade de I/O nessa placa, né? Ele é capaz de trabalhar com 64 canais PCI Express. Então o que a gente tem aqui, logo de cara, é uma sintonia entre a capacidade do processador, o que ele pode oferecer, e a placa-mãe tentando absorver todo o recurso possível do processador. Vamos começar pelas memórias. A gente tem 8 slots de memória, como eu disse, né? São memórias DDR4. Essa placa, esse processador suporta memórias até 3600 MHz, tá? Isso em modo overclock. Ele, com essa quantidade de slots, você consegue alcançar até 128 GB de memória na sua máquina. E uma particularidade bem legal do chip X399 com o processador Threadripper, né, é a capacidade de trabalhar em quad channel, em 4 canais simultâneos de memória, diferente da linha Ryzen 3, 5 e 7, que trabalha em dual channel. Trabalha acessando 2 canais de memória, o processador consegue acessar 4. Outra coisa legal do processador Threadripper que essa placa também oferece, né, é a capacidade de 2 modos de trabalho com a memória. O que acontece? Você pode trabalhar com a memória no modo UMA, que é um modo distribuído, é um modo padrão, ou seja, a memória vai acessar a informação do chip de acordo com o que é entregue para ela na demanda, né? Ela vai organizar automaticamente a quem enviar, como enviar e de quem enviar. Ou você pode utilizar o modo NUMA, né? Que é o que? É um modo de distribuição local. O chip que está enviando o dado para a memória vai utilizar o soquete de memória que estiver mais próximo a ele. Então isso aí você tem uma redução de latência, né? Já que a gente estava falando das capacidades de memória do processador, a gente está desse ladinho da placa aqui. Vamos dar uma olhadinha no soquete, né? TR4. Vamos ver se ele é bem simples, ó. Tô usando aqui uma chave estrela, tá? Tem 2 travinhas, eu vou puxar elas. Aqui onde está essa proteção plástica é onde deveria estar o seu processador Threadripper. E aqui, ó, eu vou tirar a proteção da pinagem. E agora você entende o tamanho desse soquete. Olha a quantidade de pinos. Chega a ser até bonitinho, né? De tanto pino que tá aí na sua frente. E aí é onde você vai acoplar toda a tecnologia do seu processador Threadripper. É bem simples o acoplamento do processador, não tive nenhum problema visível. Aproveitando também que eu já estou tocando aqui nas placas, eu posso te falar a sensação de que os componentes realmente são de alta qualidade, muito firmes na placa, mesmo porque ela é uma placa entusiasta, muito entusiasta. Ela é uma placa que não é só apenas para você jogar game, é para você realmente explorar a funcionalidade do processador. E para os mais extremos mesmo, ela é uma placa de overclocking, cara. Você vê alguns detalhes aqui muito significativos de overclock. Tem botões aqui, ó, de ligar e reset direto. E como ela é muito grande, eu vou continuar nesse cantinho agora, mas eu vou falar do painel traseiro da placa. Logo de cara aqui você vê uma carenagem bonitinha, tá? E aqui dentro tem um fan, sistema de refrigeração aqui para proteger os seus I/Os do painel traseiro da sua máquina, tá? Aqui, onde eu estou passando meu dedo agora, é o display de OLED. É aqui que a mágica acontece. Quando você inicia a sua placa, quando você está dando boot, está iniciando a memória, está iniciando o processador, está iniciando discos, ela vai mostrar todos os status aqui. E se caso houver algum erro que ela consiga interpretar, ela vai fornecer para você informação no display de OLED. Vamos dar uma olhadinha agora na parte traseira aqui. 8 fabulosos conectores USB 3.1, exatamente, os azulzinhos não são 3.0, é 3.1. Aqui em cima você vê um conector RJ45 para a LAN integrada, tá? Do ladinho aqui você vê um conector vermelho que é um USB do tipo A e embaixo um USB do tipo C. Se a gente for andando um pouquinho aqui mais pro lado, você vê aí saída de áudio óptico e também os conectores aqui de áudio, incluindo até subwoofer. Essa placa de som integrada ela vem com o chip da Realtek S1220. Um detalhe legal aqui é que tem um sistema Aura aqui de codificação. Como você não está vendo, não tem as cores identificadoras aqui dos tipos de conectores, mas quando você liga a placa sai um LED identificando a cor de cada conector. Por exemplo, se você for conectar as caixas de som, que é esse aqui, os speakers, vai sair um LED aqui
verde. Do lado aqui você vê 3 conectores, isso aqui é para você colocar as antenas de rede sem fio. Exatamente, amigo, aqui ela vem integrada também com chip de rede sem fio. Não é qualquer chip e ele consegue chegar até 800 megabits. É uma poderosa rede Wi-Fi que já vem integrada, né? Do lado aqui mais pro cantinho você vê 2 botões aqui referente a BIOS da sua placa, né? Um para resetar e o outro é de firmware da BIOS, né? Você pode ver que é muito legal esses botãozinhos aqui, mais uma vez aí comprovando o que eu falei, que a placa ela tem uma gestão de autonomia muito interessante para overclock. E desse lado aqui da placa a gente continua vendo uma quantidade significativa de entrada e saída de I/O. Exatamente, cara, é muita entrada e saída de informação que essa placa dá acesso ao processador, né? Logo de cara aqui você pode conectar até 4 GPUs, né? Nesses conectores PCI Express. E aqui a gente tem um conector PCI Express 4 2.0 e aqui eu tenho PCI Express 1 2.0 também. Fora isso, eu disse que essa placa tem capacidade de administrar até 3 SSDs M.2 e ela consegue dar aí a vazão de até 32 gigabits nesses MDs através das vias PCI. Mas onde está esse conector, né? Geralmente ele fica aqui, né? Entre os PCI Express ou a estrategiada aqui do lado. Dessa vez a ASUS aí que resolveu diferenciar e colocou aqui perto do dissipador. Tirando aqui, ó, a tampa do dissipador, né? Essa plaquinha é referente ao sistema de iluminação Aura. Ele ilumina quando você liga, fica muito bonito. E aqui embaixo aqui você vê, ó, a parte, o conector do M.2 bem aqui, onde você conecta. Ou seja, você tem a proteção aí do dissipador ao lado da sua unidade M.2 de armazenamento de dados, muito inteligente e discreto também. Bom, mas eu disse que ela tem capacidade de 3 unidades M.2 de armazenamento. Os conectores M2 vêm numa expansão e você vai ficar bem boquiaberto com o que eu vou te mostrar agora. E tá aqui, ó, em expansão. Como você pode ver, ó, é apenas uma plaquinha aqui de expansão. Ela tem aqui, ó, uma entrada M.2 desse lado e ela tem uma entrada M.2 desse lado. Ambos os dois dão vazão de até 32 GB. Utilizando aqui o que? Um slot de memória. Exatamente, aparenta ser um slot de memória, mas na verdade é um preparativo só para acoplar esse cara aqui. Olha que bacana, ele é chamado de DIMM.2 e eu acoplei aqui. Agora eu já posso conectar a minha unidade número 2 e a minha unidade número 3 M.2. E ainda não é só isso, né? O design projetado aqui acopla você colocar um fan aqui em cima, que refrigeraria suas unidades M.2 e acabaria também dando um gás aqui nas memórias que estão nessa lateral. Outra expansão que a gente vai agora dar uma olhada é uma coisa também muito inovadora. Logo de cara você já vê que é um pouquinho maior aqui o saquinho e... tcharam! Agora a gente está aqui, ó, com a expansão da plaquinha de rede, que ela tem capacidade de 10 gigabits, exatamente. Ela vai funcionar a 5 GB, tá? Na categoria de cabeamento Cat5, que é a usual comum. E para você alcançar os 10 GB, o seu cabeamento estruturado tem que estar na Cat6. Isso é muito importante, tá? Não é só o seu cabeamento, mas também o seu switch ou router tem que também ter adequação para a rede Cat6, que é uma placa de rede que funciona em cima de uma entrada PCI, cara. Então a gente vai colocar ela aqui, ó, prontinho, e aí você já vê que ela está acoplada aqui, ó, na unidade PCI. Mas por que você usaria uma placa de rede de 10 gigabits? Horas bolas, com uma placa dessa você poderia aí estar fazendo parte de uma farm de renderização de vídeo, cara, e aí você precisa de mandar e receber muita informação. Você poderia estar fazendo um render pela rede, né? Você já pensou em fazer um render pela rede? Essa placa aqui conseguirá atender a sua necessidade, mandando 10 gigabits de informação direto para sua rede. Essa entrada dessa placa, ela é muito positiva e muito legal, mas ela causou um desconforto se você fosse utilizar as 4 placas de vídeo. Quando eu vou tentar colocar a segunda, é óbvio que eu já não vou conseguir, porque o slot PCI Express 4 está bem do lado do 16 e deixou inviável a minha conexão.
Então eu vou ter que ir pro próximo aqui, ó. Não é uma característica tão importante assim, mesmo porque você deveria ter 4 placas para você conseguir usufruir todos os 4 slots. Mas, no entanto, no exemplo que eu dei, se você fizesse parte de uma farm de renderização, você gostaria de utilizar a placa de rede e também seria provável que você tenha mais de uma placa de vídeo aí para prover mais infraestrutura para o seu render, né? Outra expansão é bem útil também, é para os mais entusiastas que querem fazer sistemas de refrigeração líquido, mas sistemas de refrigeração líquido bem grandes, né? Eu tô falando daqueles que você precisa de muitos fãs, né? Que você coloca vários radiadores e também você precisa ligar as bombas de água e tal. Então você vai precisar de bastante vazão de números de conectores para fãs. E aqui eu tenho expansão para isso, cara. Inúmeras expansões aí de fã. Isso caso você precise, porque é bem visível aqui, ó. Só de olhar eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5... 6 conectores de fã e deve ter mais espalhados pela placa, cara. E vem junto com a placa aqui também, ela vem conectores prontos para você fazer SLI, caso você queira, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó, tenho pronto para 3 SLI, aqui eu tenho para 4, né, ó, para 4 placas. E aqui para mim fazer um SLI de GPU de 2 placas apenas. Aqui a gente está vendo, ó, 2 antenas, exatamente. Lembra dos conectores que tem aqui da placa Wi-Fi? Vem as antenas para você conectar. Ela é bem bonita, ó, deixa eu tirar aqui. Eu vou montar apenas uma para que você tenha uma referência aí. E voilá, tá pronta aqui a conexão. Essa daqui tem 2 conectores e a outra antena tem um conector. Mas tudo que eu falei não é nada comparado ao próximo item que a gente vai abrir aqui, que está nessa caixinha, cara. É a maior inovação do século, finalmente uma placa-mãe que não vem com CDs, tá ok? Ela vem com um pendrive com os drivers dela. Muito legal isso aqui, ó, vem numa caixinha. Eu achei show de bola. Eu sou completamente a favor de abolir os CDs. Eu acho que ninguém mais compra drive de CD pra colocar. Eu nunca entendi porque os drivers ainda vêm em CD. E finalizando, a gente tem um monte de cabos aqui, ó, tem cabos de todos os tipos, né, adaptadores para você colocar na sua placa. Uma nossa instrução, óbvio, é lógico, completinho aqui, detalhando tudo que eu falei e muito mais. Vamos falar aqui dos conectores presentes aqui da placa, né? Ela tem todos os conectores padrões, né, que todas as placas têm, né? E eu tenho algumas funcionalidades bem interessantes aqui. Se você olhar esse botãozinho branco aqui, ele é um Retry Button, né? Esse Retry Button, o que ele faz, cara? Ele volta à última configuração válida da placa. E aqui do lado, esse vermelhinho é o Safe Boot, né? Ou seja, o modo de segurança, para você iniciar sua placa aí no modo de segurança. Também tem esse botão aqui na lateral, que é o Slow Mode. Ele vai, se a placa apresentar instabilidade durante o boot, você pode acionar o Slow Mode, né, para ele tirar a aceleração frenética que você fez no seu overclock. Ou seja, todos esses botões são de ajustes aí para você aprimorar o seu overclock. Já virando um pouquinho, você vê nada mais, nada menos do que 6 entradas SATA, tá? A gente tem outro USB 3.1 aqui na lateral também, né? E aqui eu tenho uma unidade de conexão U2. Esse é um sistema de conexão também para SSD. Não é muito usual ainda para desktop, ele é muito mais difundido no setor corporativo, mas a placa já vem com esse conector. Aqui, ó, do lado dos conectores da fonte, né? Da sua fonte ATX, você vê alguns pinos brilhantes. Você pode aplicar aqui os pinos do multímetro para testar as voltagens da sua placa. Exatamente, esses pinos aqui realmente são para testes de multímetro. Os caras realmente pensaram em tudo. Olhando aqui, você também está vendo essa fita aqui embaixo. Essa fita aqui embaixo representa o sistema Aura. Ela tem iluminação própria, tá? De LEDs, RGB. E também aqui atrás agora, ó, a gente vai mostrar a parte traseira da placa. Finalmente, você vê aí, ó, um duplo backplate aqui e aqui. Esse backplate, além de proteger a placa, ele está segurando o sistema Aura, tá, de iluminação. E esse backplate aqui, ele está do lado do processador. Ele está conectado diretamente aqui, ó, nesse dissipador aqui, bem legal. Tá? E você também aqui tem um backplate do processador. E agora vamos dar uma ligadinha nela para você ver o sistema Aura funcionando bonitinho. Com Aura Sync aqui, cara, a gente encerra o unboxing dessa placa aqui, mostrando as principais funcionalidades
dela. A opinião pessoal nossa sobre a placa, como eu disse desde o começo, o manuseio da placa, o olhar para a placa, ela já impõe um respeito, ela já fala que veio realmente para high-end, né? Tudo que você verifica que foi acoplado na placa foi pensando no mais extremo uso, né? O processador é muito bem utilizado dentro dessa placa, ela utiliza muito bem os recursos de 64 canais de PCI do Threadripper. A gente viu também muita funcionalidade de autonomia da placa para entusiastas de overclockers também, cara. A gente viu também, cara, que a placa é muito indicada para quem trabalha com computação gráfica, né, para renderização de peso, processamento bruto mesmo, porque ela tem muita capacidade de I/O, né? Como você viu também, um ponto negativo que eu identifiquei foi por conta do slot, né? Quando você coloca a placa de rede de 10 gigabits, você acaba perdendo aí um slot de GPU. Outro contra, é óbvio, é claro, é lógico que não é um contra, mas é o óbvio, é o preço dela, que realmente é bem mais caro do que uma placa convencional, porque ela oferece muito mais do que uma placa convencional. Mas realmente é uma placa que vale muito a pena para quem tem interesse, precisa ou simplesmente é realmente entusiasta. E se esse vídeo desmentiu tudo que você queria saber sobre a Zenith Extreme X399, o novo chip que é conectado aos processadores Threadripper da AMD, os processadores que vão até 16 núcleos com 32 threads, uma máquina de processamento na sua cara com 64 canais PCI Express. Deixe o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, links na descrição. Participe também do space.geek.com.br, o nosso fórum especializado em tirar dúvidas aí dos usuários. Se você gostou desse unboxing também, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e dá aquela força. A gente vai estar trazendo cada vez mais placas e componentes high-end como esse e coisas novas para que você veja e se deleite com tanta tecnologia pronta para você utilizar desde que você queira pagar. Eu sou o Gotkos e até a próxima.